505 anos da Reforma Protestante. Agradecimento aos nossos parceiros. Integrity Imobiliária Incorporadora, na Rua Independência 500, o endereço da negociação ganha-ganha, exibindo a sua nova e marcante fachada. Assim como fazer, evoluir é preciso. Acesse integrityimóveis.com.br e veja todas as oportunidades que a Integrity tem para você. Loja Silva que me veste está com muitas novidades, peças de qualidade proporcionando o melhor para todas as ocasiões. Angélica Joias, maravilhosas peças para todos os gostos e estilos. Confira a nova coleção e fique ainda mais linda. Center Calçados, que calça os meus pés, marcas exclusivas em calçados femininos, masculinos, adulto e infantil, meias e acessórios. Faça uma visita e surpreenda-se. Anjos Colchões, uma loja completa com ampla linha de colchões de altíssima qualidade. Sempre as melhores opções, atendimento personalizado, oferecendo o que há de melhor para a sua família. Salão Essencial da minha amiga Regina, que cuida do meu visual. Penteados, cortes, hidratação, tintura, luzes, maquiagem, ozonioterapia, tudo para a sua beleza. Sofia Kids, moda masculina e feminina do RN ao 16, toda a linha de puericultura e calçados do tamanho 13 ao 36, diversas marcas renomadas e exclusivas, sempre com muitas novidades para você, atendimento com amor e carinho. Pinta Magia, a Eda e equipe vão até a sua festa levando muita alegria, com pintura de rosto, modelagem em balões, cabelo colorido, tatuagem temporária, oficinas de slime cupcake, algodão doce e brincadeiras. Super novidade, Mini e Homem-Aranha, diversão garantida. Lorita Atelier, cortinas sob medida, persianas sob medida, enxovais de bebê personalizados, confecção de enxovais, uma linha completa de cama, mesa e banho, difusores de ambientes, almofadas, toalhas de mesa, marcas renomadas como Altenburg e Budmeier, essa com exclusividade para Marechal Cândido Rondon. Lorita, como você escolheu! E Refran Bikes, especializada em bicicletas, equipamentos e acessórios, atendendo Marechal Rondon e região. Tudo que envolve o mundo do ciclismo. Faça uma visita, fale com o Rafa e equipe e, se for pedalar, vá de Refran. Olá! Na próxima segunda-feira, dia 31 de outubro, comemoramos o Dia da Reforma Protestante, uma data bem importante para nós cristãos. E para falar a respeito desse tema, estamos recebendo o pastor Jonas Roberto Schultz, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Paróquia Paz, de Nova Santa Rosa. Já falei antes, gostei do nome da paróquia, igual ao nosso programa Paz. Pastor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. É um prazer poder estar aqui junto para falarmos um pouquinho desse tema, da Reforma Protestante, falar um pouquinho da Palavra de Deus sobre isso que aconteceu há 505 anos e continua sendo importante para nós hoje também. Com certeza, pastor Jonas. Primeiramente, conte um pouquinho a respeito da sua vida. Há quanto tempo vocês estão em Nova Santa Rosa? Em Nova Santa Rosa nós estamos há 8 anos, Chegamos no dia 24 de junho de 2014 em Nova Santa Rosa. Eu, minha esposa Karen, juntamente com minha filha Bianca, Estamos ali há 8 anos trabalhando junto com a igreja ali, com a Paróquia Paz em Nova Santa Rosa, atendendo a 3 congregações ali, Congregação São Mateus, Congregação São Paulo e Congregação Trindade. E juntamente também com o Conselho de Ministros da cidade de Nova Santa Rosa, ao todo o município ali. Que legal! E de onde vocês vieram? Nós somos naturais do Espírito Santo. Uau, que diferença! Se acostumaram tranquilamente por aqui? Graças a Deus, sim. Nos acostumamos bastante com a cultura, assim, com o pessoal, Estamos bem ambientados já, graças a Deus. Que legal, amém. Pastor Jonas, então falando a respeito da Reforma Protestante, qual é a importância desse evento, vamos chamar assim, 505 anos da Reforma? O que isso importa hoje para nós, cristãos?
Quando nós olhamos, muitas vezes, assim, para um evento tão distante já para nós, né? 505 anos da Reforma Protestante, nós precisamos olhar para aquilo que significou na época, talvez, né? O que estava acontecendo naquela época, né? Nós olhamos principalmente para a palavra de Deus na época, a igreja de então. A igreja, infelizmente, havia se desviado e perdido um pouco o seu foco na palavra de Deus. Então, foi um resgate daquilo que é o fundamento da igreja, daquilo que Cristo deixou aos seus apóstolos, aquilo que Cristo disse para a igreja, né? Eu sou o fundamento, Cristo. Sobre esta pedra vocês construirão a igreja, né? Cristo, a sua palavra, tudo aquilo que ele deixou através dos seus apóstolos, as cartas, tanto também do Antigo Testamento. Então, a Reforma Luterana, olhar para ela, é nós sempre lembrarmos que nós não podemos, mesmo em meio às muitas mudanças que nós vivemos hoje, perder o foco de que o fundamento da igreja sempre é Cristo. E que o fundamento está na palavra, naquilo que Deus nos deixou como sua revelação máxima, que é a sua santa palavra, a Bíblia como palavra de Deus, né? Então, olhamos para a palavra de Deus e nela buscamos orientação também para os nossos dias, sempre voltando para a palavra, né? Porque quando nós olhamos para aquilo que Lutero desenvolveu na época, aquilo que o atormentava era uma consciência atribulada, em busca de perdão, em busca de paz, né? Nós falávamos aqui antes, né? Eu sou pastor da paróquia Paz, programa Paz. Então, Lutero, ele procurava paz em meio a uma época onde, na Idade Média, onde se falava muito de um Deus irado, de um Deus que era um Deus que parecia sentado no seu trono e que sempre procurava punir, castigar e cobrar. E a igreja havia mergulhado muito nesse sistema da cobrança, das obras. Eu preciso fazer para merecer o favor de Deus. E a pergunta que sempre atormentava esse jovem monge, e talvez não só ele, mas talvez muitos, era: será que já fiz o suficiente? Será que eu estou em paz? Se eu morrer hoje, para onde eu vou? Né? Então, o inferno era algo muito presente na pregação da época. O tormento do inferno, o medo, né? As pessoas eram inquiridas a ir à igreja por medo muito. Deus. Então, o medo, por isso Lutero era alguém, na época do mosteiro, quando ele entrou, ele era alguém que se penitenciava muito. Então, ele procurava a paz e ele não encontrava essa paz. Mesmo em muita penitência, muito jejum, muita oração, e ele só encontrou essa paz quando ele mergulhou realmente na palavra de Deus. E ali ele descobre, ou redescobre, né? Porque na verdade é o que Cristo já havia revelado há tantos anos e o próprio Deus já havia revelado através do Antigo Testamento para o seu povo, que o Antigo Testamento também nos mostra um Deus de graça, um Deus que procura, um Deus que vai ao encontro do seu povo, e onde ele encontra em Romanos 1,17 que o justo viverá pela fé, né? Que é justificado ou se torna justo pelo ato de Cristo. Com certeza, e hoje podemos ter essa certeza, né? Graças às revelações, né, que o Senhor mesmo fez a diversas pessoas, e uma delas foi Lutero, né? Muitas vezes alguns cristãos falam: mas é reforma luterana, mas é uma reforma, um pensamento que mudou toda a história para todos os cristãos, para que hoje nós pudéssemos conhecer a palavra, né, pastor? Com certeza, né? Lutero, né, na verdade, ele nunca quis a formação de uma igreja. Por isso, o próprio nome é Reforma Protestante. Até anos depois, ainda, quando ele afixa ali as 95 teses, no ano de 1517, a ideia era: vamos conversar sobre isso. Vamos refletir sobre aquilo que está acontecendo. Vamos sentar, vamos refletir, porque nós estamos nos afastando de algo que nós não podemos nos afastar.
Tanto que ele escreve a carta ao Papa da época, pensando assim, olha, vamos conversar, nós precisamos retornar a algo que nós perdemos. Tem pessoas que estão fazendo coisas que não condizem com a palavra de Deus. Então, a ideia dele nunca foi de formarmos uma igreja luterana, de formarmos, né, denominações, mas realmente de que a igreja, na época, retornasse à palavra. E só anos depois ele viu que isso não seria possível. E então, sim, se formou um grupo separado. E claro que Lutero não foi um lobo solitário. A gente diz, Deus prepara as coisas, né? Todo o contexto da época, já mais pessoas já estavam, vamos dizer assim, sedentas e observando aquilo. Próprias pessoas no mosteiro agostiniano, onde Lutero, né, começou ali os seus estudos, né? Tanto que Lutero diz que um dos seus mestres, alguém que lhe fez provar Jesus Cristo, foi um daqueles, eu não me recordo o nome, né, que diz, olha para Cristo. Olhe para Cristo. Quando ele foi celebrar a sua primeira missa, ele muito nervoso, com medo, né, de fazer algo errado, e ele diz, olhe para Cristo. E ele lembra disso na sua biografia, ele diz isso depois, olhe para Cristo. Então, muitas pessoas envolvidas, porque havia sim uma sede de Deus trabalhando todas as coisas para que a sua palavra novamente fosse colocada no lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Exatamente. E assim, quando nós olhamos a Escritura Sagrada, quando nós olhamos a história da humanidade, nós vemos de tempos em tempos, infelizmente por causa do pecado, o ser humano ele se afasta. Ele se afasta de Deus, se afasta da palavra, e Deus ele levanta pessoas. Amém. E graças a Deus por isso, né? Graças a Deus, né? Quando nós lemos, por exemplo, a história do Antigo Testamento, nós vemos quantas vezes o povo ele se afasta e quantos líderes, quantas pessoas Deus precisa despertar e levantar para novamente chamar e buscar o povo para perto de si, né? E assim nós vemos que isso aconteceu com Lutero, e depois de Lutero nós vemos inúmeras pessoas que foram usadas também, e hoje são usadas por Deus, né, para isso. Por isso nós vemos a igreja em reforma sempre, porque sempre nós precisamos voltar à palavra, sempre analisar. Às vezes o mundo nos coloca diante de situações e diz, mas é preciso mudar. Talvez mudar, que nem nós aproveitamos a tecnologia hoje, levamos esse Cristo, a palavra de Deus, aos lares, através de celulares, através de tantas mensagens. A igreja muda. O meio de transmitirmos a palavra, ela muda. Mas o conteúdo dessa palavra, ela não pode ser modificada. Exatamente. E essa é uma das grandes heranças que nós temos da Reforma Protestante, né? Voltar e permanecer sempre firme na palavra de Deus, no Cristo que é o único que salva, na Escritura que revela esse Cristo. E Deus é o mesmo, né? Ontem, hoje e será eternamente. Eternamente, não né? muda, né? E pensando no justo viverá pela fé, também tem a somente pela graça, aquelas... eu não lembro agora exatamente todas, mas são 5, né? Somente pela graça. Somente pela fé. Nós temos os solas, né? Somente a Escritura, isso. Somente a graça, somente Cristo. Que nós temos 3, na verdade, na igreja luterana, que nós focamos, né? A Escritura, a graça e Cristo, né? Aí depois surgiram os 5 solas, né? Que também que entra somente Deus, né? E somente, agora o outro me fugiu agora. Eu também não recordo os 5 solas, né? Mas uma coisa assim, são fundamentos que sempre podem ser utilizados, sempre são atuais, independente do tempo que passa, assim como a palavra, né? Isso. Que tudo passa, mas, né, a palavra de Deus permanece, ela, né? Permanece sempre, né? E que isso possa fazer diferença nas nossas vidas, né, pastor? Por exemplo, a data de segunda-feira, dia 31 de outubro, ela pode ser uma data em que a gente possa pensar nisso, né, também, né, na importância de se manter a palavra, né, se manter fiel à palavra que a gente aprende e que a gente ensina também, né, vocês como pastores. Com certeza, né, às vezes a gente olha para Lutero como apenas, ou a Reforma Protestante apenas como algo
importante para a igreja, mas quando nós olhamos para o contexto histórico, né, a reforma como um todo, né, o que ela trouxe para a história da humanidade, né? Lutero, na época, ele esteve recluso, ele traduziu todo o Novo Testamento, por exemplo, para o alemão que o povo falava, do latim para o alemão, na verdade traduziu do grego, e depois ele traduziu todo o Antigo Testamento também, porque ele dizia a palavra de Deus, ela precisa estar na mão das pessoas, elas precisam ler, e talvez naquela época, mas poucos sabiam ler, porque era mais, né, a educação não era tão difundida naquela época. E aí ele incentiva então muito, né, prefeitos na época, os governadores, os reis de cada cidade, cada condado, a incentivem a educação. Se nós tivermos alunos estudados, crianças sábias, nós teremos boas pessoas. E para que, educando, pudessem ler a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, estariam firmados em Cristo e seriam bons cidadãos. Então, acho que uma das grandes heranças da reforma é essa, é ter a palavra de Deus na mão. E hoje nós temos com tanta abundância a palavra de Deus, né? Com tantas traduções, com tantas versões, e acho que é valorizar isso em nosso tempo. Ler, meditar, refletir e saber que temos um Deus de graça que se preocupa, que ama e que quer cuidar de nós sempre. Com certeza, pastor, amém. E tem bíblias, né, para todas as faixas etárias, todos os tipos da mulher, da criança, do homem. Então, assim, só não lê quem realmente hoje não quer. E antigamente as pessoas não tinham acesso. Então, muitas vezes, a facilidade faz com que a gente não dê tanto valor, né? Mas há muito valor nisso e graças a Deus por isso, né? Então, uma mensagem final, creio que seja a gente aproveitar essa oportunidade, né? Porque Deus nos chama hoje, né? Para ficar perto dele é através da palavra. Com certeza, né? O meio que Deus fala conosco é por meio da sua palavra. Nós falamos com ele por meio da oração. Oramos, pedimos, agradecemos e Deus se comunica conosco por meio de sua santa palavra. E como é bom! Tantos meios que temos hoje, né? Tantas traduções, tantas versões, até nos celulares, smartphones, né? Hoje podemos, mas eu não tenho facilidade de ler, temos até em áudio, né? Eu posso ouvir alguém narrando a Bíblia para mim. Então, é algo maravilhoso, né? Isso que Lutero, na época, lá fez há 505 anos atrás, hoje nós podemos ali, né, ter a palavra de Deus na nossa língua, maneira que nós entendemos e lê-la. Isso é maravilhoso. Com certeza, pastor. Eu agradeço muito pela sua participação no programa. Estamos sempre de portas abertas e sempre que quiser voltar, né, pode vir aqui que será muito bem-vindo. Obrigada, tá? Eu que agradeço a oportunidade, né? Muito obrigado por poder estar aqui trazendo essa mensagem também e incentivá-los. Valorize, estudem a palavra de Deus, que não será em vão. É um grande tesouro que temos em nossa mão. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém, pastor. Obrigada. E um abraço para você que nos assiste de casa. Até a próxima semana. Deus abençoe.